Olha eu aqui de novo. Falei para vocês que ia ter. Continuando nossa playlist de vídeos de revisão das disciplinas a qual leciono. O primeiro vídeo, se você não assistiu, tá aí na nossa página do Cuidar Mais com o Professor Wagner. Mas bem-vindo ao Cuidar Mais com o Professor Wagner. Esse é o nosso canal aqui do YouTube para transmissão de conhecimentos, a parte prática, aulas e revisão. Nosso primeiro vídeo foi a revisão da AV1 de Clínica Médica. Agora estamos na revisão da AV1 de Emergência. Se você é meu aluno ou não, assista, porque o conteúdo é o mesmo e vai te ajudar em algum momento da sua vida, tá? Mas se você é meu aluno, tudo que tem aqui foi falado para vocês e vai cair na prova de vocês. Vocês sabem que tudo que eu falo cai, né? Que é igual praga de mãe. Quando fala, vai cair, vai acontecer, tá? Agora, como vocês sempre pedem revisão, eu não costumo fazer revisão em sala de aula, porque realmente não tem como eu revisar uma sala de aula, um conteúdo de 10 aulas, 15 aulas, uma aula só. Que aí todo mundo participa, não acaba não dando para fazer. Então aqui eu vou fazer um breve apanhado daquilo que eu já falei para vocês que normalmente cairia na prova. Vou falar um pouco do conceito de emergência e urgência, da classificação de risco de Manchester, protocolo START, anatomia abdominal, cinemática de cena e trauma, APH, XABCDE, distúrbios abdominais, as fraturas e imobilizações. Esse aqui é o meu caos organizado, né? Essa é a minha lousa de trabalho. Normalmente a gente usa projetor, slide na sala de aula, mas todo mundo sabe que eu gosto disso, eu gosto de fazer desenho, né? E os desenhos são clássicos. Não vou fazer hoje desenho, mas quem sabe nas próximas aulas eu farei, né? Então assista aí, se você já é meu aluno, assista. Se você não é meu aluno, assista também. Se você sabe alguém que está precisando, manda para esse alguém. Curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram também, que lá no Instagram, @WagnerAzevedo2023, tem nossas lives mensais, que são exclusivas lá. Essas aulas são exclusivas no YouTube, não, você não vai ver lá no Instagram. Temos a comunidade de enfermagem APH, o link está na bio, só você seguir lá a gente lá, tá bem legal, temos conteúdos bem bacanas, que também são exclusivos de lá. Cada rede tem um conteúdo exclusivo, não são repetidos. O que eu passo aqui não tem lá e não tem no outro canto, tá? Aqui no YouTube nós somos focados mais em aulas, né? Mais em aprendizagem daquilo que é falado em sala de aula. Eu estou fazendo essa série, né? Vou postar semanalmente 1 ou 2 vídeos para esse playlist de revisões. Tem os outros vídeos normais. Sempre vai ter um short sendo publicado, praticamente todos os dias. Vai ter também os vídeos mais longos, também semanais. E fora esse da coleção das revisões, tá? Vai ter, então, fazendo a AV1, né? Fiz a AV1 de clínica médica, a AV1 de emergência. Depois vai sair a AV2 da clínica médica, a AV2 da emergência. Depois vai sair a AV1 e a AV2 de pacientes críticos. E assim vai indo, tá? Vamos lá então? Vamos falar aqui, dar uma passada para ver se vocês relembram aquilo que foi falado, que eu espero que sim, né? Vocês sabem que o bicho pega. Para você estudar, fazer uma prova de enfermagem e emergência, você tem que saber o que é uma emergência e o que é uma urgência. As duas são condições graves no atendimento à vítima. Só que uma vai ensejar que o atendimento seja imediato. Não dá para esperar. A outra pode até esperar um pouquinho, tá? Até no máximo 1 hora, um pouquinho. Aqui na emergência inclui-se situações que colocam realmente em risco a vida da pessoa, onde não há, onde não há uma chance de espera. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, uma hemorragia externa de grande porte, por exemplo, uma artéria rompida, uma amputação de membros, né? Um infarto, um parto. Não é uma dor de parto, né? O bebê está coroando. É uma emergência. Tá? Quando está no início das dilatações, quem já teve filho sabe que a dilatação às vezes começa agora e vai terminar daqui a 6, 7 horas, às vezes até mais. Mas já está lá, a cabecinha querendo sair, é emergência.
Uma gestante com sangramento é emergência, não importa a idade gestacional. Gestante não tem que sangrar, tá? Um sangramento na gestante é uma emergência, não importa se está no início, no meio ou no fim da gestação, tá? Uma urgência é aquele que também é grave, mas ele, pela gravidade da situação, não vai levar a um óbito imediato. A pessoa pode aguardar um pouquinho mais. Por exemplo, uma fratura simples. Não que seja simples uma fratura, toda fratura dói demais, mas uma fratura convencional, uma fratura exposta é emergência. Tá? Uma fratura convencional, chegou com o braço quebrado, dá para ele aguardar um pouquinho. Não vai ficar lá 2, 3 horas, dá para aguardar um pouquinho para o atendimento. Uma cólica renal, também é urgência, vai ser atendido com rapidez, mas ele não está em vias de perder a vida ou perda de funções importantes. Tá? Então, a gente entendendo o que é emergência e o que é urgência, faz com que a gente entenda por que existe a classificação de risco de Manchester. Tem um protocolo de triagem. Sabe aquele que é dito? Protocolo, quando você chega no pronto-socorro, você vai lá na salinha da triagem, coloca a pulseirinha em você, você fica indignado, porque não é pulseirinha vermelha, nem laranja, nem amarela, né? Pois é. Nós temos 5 pulseirinhas. Pulseirinha vermelha, que é para emergência. Tempo de atendimento, 0, é imediato. Pulseirinha laranja é um atendimento de muita urgência. Não é emergência, mas é quase lá. Tempo de atendimento, no máximo 10 minutos. Pulseirinha amarela, atendimento de urgência. Tempo de atendimento de 50 a 60 minutos. Tá? Então, é atendimento rápido também. E tem as polêmicas, que tem a pulseirinha verde, que é até 2 horas, e a pulseirinha azul até 4 horas. Por quê? Tecnicamente, os pacientes com essa pulseirinha verde ou azul seriam pacientes que deveriam estar sendo atendidos nas UBSs, nos AMAs, não no pronto-socorro. Mas isso é uma polêmica para uma outra situação, vamos seguir adiante. A classificação de risco de Manchester faz a triagem individual do paciente no pronto-socorro, dentro do hospital. Só ocorre essa classificação de risco de Manchester dentro do hospital. Quem faz a classificação? O enfermeiro. O médico também pode fazer? Pode, mas geralmente quem faz é um enfermeiro. Ok? Fechou. E o protocolo START? O protocolo START também é uma classificação de risco, não é, professor? É, mas é uma classificação de risco voltado a eventos com mais de 5 vítimas. Evento de múltiplas vítimas, fora do ambiente hospitalar. Como assim, professor? Por exemplo, um evento de um incêndio, um desabamento, uma enchente, teve muita gente se afogando, casa caindo, onde você tem que fazer essa triagem para definir quem vai ser atendido primeiro, quem vai ser atendido segundo, terceiro ou depois, e separar também as vítimas fatais. Na classificação do protocolo START, ela é dividida em cores, 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto. Em alguns lugares cinza também, tá? Mas normalmente preto. Nessa classificação do protocolo START, fica no vermelho aqueles pacientes que aqui no Manchester seria, por exemplo, emergência e muita urgência. São aqueles que, se não forem atendidos naquele momento, terão um grande risco de ir ao óbito. Mais uma vez, um paciente infartando, um paciente grande queimado, um paciente em parada cardiorrespiratória, alguém tendo um parto durante o incidente, um paciente com amputações. Na lona amarela vai ficar aquele paciente que também é grave, mas é um pouco menos grave e vai poder aguardar também 60 minutos, que seriam os pacientes de urgência. Tá? Na lona verde são aqueles com pequenas escoriações, raladinhos, sabe? Aquele que teve um cortezinho pequeno ou uma torção no pé. Alguns até podem deambular e auxiliar no atendimento de outros que estão mais graves também. São pacientes que vão ser atendidos sim, eles têm que ser encaminhados para observação lá no hospital por 24 horas, têm que ser atendidos, mas são pacientes mais
tranquilos de serem atendidos. E na lona preta, ou cinza, como é em alguns lugares, é para aqueles pacientes que estão em óbito, ou confirmado ou a confirmar. Quem confirma óbito é o médico, mas em algumas situações é nítido que o óbito ocorreu. Tá? Então fica na lona preta aguardando que aí no final vai vir o pessoal do IML tudo para fazer a retirada dessas pessoas e dar o devido respeito com elas. Ok? Então, nas classificações de risco, nós temos a classificação de Manchester, que é lá uma classificação de triagem individual, realizado dentro dos hospitais para definir a ordem de atendimento e também o encaminhamento correto desse paciente para o clínico, para a ortopedia, para quem quer que seja. E o protocolo START, que é um protocolo de atendimento de múltiplas vítimas, pelo menos 3, 4, 5 vítimas por aí, tá? Em ambiente externo, fora do hospital. Ele é dividido em lonas, né? Vermelho, amarelo, verde e preto. É organizado geralmente pelo Corpo de Bombeiros, né? Corpo de Bombeiros Militar. O SAMU também pode participar sem problema algum, mas normalmente o Corpo de Bombeiros que organiza, tá? Que é o Corpo de Bombeiros que faz o atendimento de grandes tragédias, vamos dizer assim. Mas o SAMU pode auxiliar naquele momento, sem problema algum, o comando é deles, tá? Então, a diferença básica da classificação de risco de Manchester para o protocolo START é a finalidade. A de Manchester é uma triagem individual intra-hospitalar. E o protocolo START é uma triagem de múltiplas vítimas fora do ambiente hospitalar. É importante a gente definir o que é dentro e o que é fora, né? Dentro do hospital é responsabilidade dos integrantes do hospital. Você está lá trabalhando no seu pronto-socorro, você vai ter seus pacientes para atender, tem os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os terapeutas, toda a equipe multidisciplinar. Tá? Fora do hospital, a responsabilidade é feita por quem? As equipes de resgate, SAMU, Corpo de Bombeiros. Tá? Cada um atendendo na sua especialidade. Catástrofes, grandes acidentes, pessoas em resgates aéreos, ou, terrestres ou marítimos, bombeiro, tá? Nesses atendimentos, na parte de fora do hospital, nós chamamos eles de APH, atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, o APH, ele é conhecido como suporte básico de vida. E qual é a principal função de um socorrista OPH? É fazer um atendimento preciso, com respeito, dignidade e tentar garantir que esse paciente que está aqui no suporte básico de vida chegue até o hospital para lá sim ter o suporte avançado de vida. Tá? O suporte básico de vida no APH ele pode ser feito por um socorrista treinado em APH, um socorrista leigo e é feito também pelas equipes de resgate, SAMU e Corpo de Bombeiros. Tá? O importante é que sempre que você vai fazer esse socorro, você tem que respeitar algumas regras. Seja você um profissional, seja você um leigo. Tá? Como eu costumo falar na sala de aula, a vítima não é um boneco. Você chega lá, puxa para cá, puxa para lá e faz o que você quiser. Não é assim. A vítima tem que ter respeito, tem que ter cuidado com ela. Então, a vítima no atendimento, você chega, se identifica para ela e fala: sou fulano de tal, sou socorrista, posso lhe ajudar? Se ela lhe der autorização, você vai fazer com a vítima consciente, tá? Assim como nós fazemos com o paciente nosso internado. Você não chega com o paciente e fala: abre a boca, eu vou enfiar o remédio aí. Não é dessa forma. Ele também tem que dar o aceite dele, ok? Mas para fazer o APH, não é só chegar lá e, opa, vou fazer porque eu sou bom. Não, como falei, você segue regras. A primeira regra, cinemática da cena e do trauma. Nosso caos organizado é aqui, ó. Cinemática da cena e do trauma. A cinemática da cena, como o próprio nome diz, é você ver a cena. Você chegar lá e observar. Nossa, tem uma pessoa caída aqui. O que aconteceu? Mas antes do que aconteceu e antes de eu chegar lá e já ir metendo minhas mãos e me apresentando, essa cena é segura para mim? Se ela for segura, ok,
Vou lá fazer a minha parte. E se ela não for segura? Eu tenho duas opções. Uma, se for possível, eu torno a cena segura. Duas, segunda opção, eu recuo e chamo ajuda. Jamais o socorrista pode se colocar em perigo para socorrer o outro, senão teremos duas vítimas ao invés de uma. Tá? Eu sempre dou o exemplo de alguém que pulou o muro e caiu no quintal com dois pitbull, ficou um puxando para cada lado, fazendo cabo de guerra com a pessoa. Aí você está vendo, você pula lá para salvar, você vira cabo de guerra também do pitbull, dos pitbulls. Então, por mais que seja estranho, o que você vai ter que fazer? Não tem o que você fazer, você vai ter que ligar, pedir ajuda para a polícia e para o corpo de bombeiros para neutralizar os cachorros. Né? É a mesma coisa aqui no atendimento. Eu verifiquei a cena, é seguro para mim? Vou até lá fazer esse atendimento. E vou ver a cinemática do trauma. O que aconteceu? É um atropelamento? É uma queda na própria altura? Um tropeço, né? Ou, sei lá, alguém caiu de uma laje? Por que eu tenho que ver o que aconteceu? Porque eu sabendo qual foi a causa, porque às vezes fica bem fácil de você descobrir qual é a causa do trauma, né? Um atropelamento, você vai ver um monte de gente em volta. Alguém caiu da laje, você vai ver. Outras vezes você se depara com a pessoa já caída te pedindo ajuda, então você vai chegar para ela e vai tentar entender o que aconteceu. Porque dependendo do que aconteceu e de como ela caiu, é como você vai agir. Então você tem que ter ideia de como foi esse trauma. Foi uma pancada, foi um arremesso, uma pancada com arremesso, foi a queda mesmo, ela caiu como? Caiu em cima da perna, caiu sentado, se ela caiu sentada pode ter tido um trauma de pelve, que a gente vai falar aqui, ou ela caiu, ou ela estava andando, era uma pessoa idosa, estava andando e caiu, simplesmente ela estava andando, sentiu uma dor e caiu, pode ser o que? Uma fratura de fêmur, por conta de uma osteoporose. Então nós temos que entender a cinemática da cena e do trauma. Isso faz parte da nossa avaliação primária. Né? Avaliação primária. Mas é só isso a nossa avaliação primária, querido professor? Não. Aí que nós vamos começar a trabalhar aqui, ó. Protocolo XABCDE do trauma. Protocolo XABCDE do trauma, ele começa aqui, ó, com a cinemática da cena do trauma e, na sequência, respeitar a ordem das nossas lindas letrinhas aqui, cada uma tem uma função que eu vou falar agora, tá? XABCDE. Ela tem uma sequência, por quê? Tudo que nós vamos fazer na vida não pode ser bagunçado, sem a lousa pode ser bagunçada, mas de resto, tudo tem que ter uma ordem. Se você pula etapas, você pode causar lesões no seu paciente, pode causar até o óbito. Nós não queremos isso. O X é o que? É o controle de hemorragias externas, exsanguinantes. O que é uma hemorragia externa? É aquilo que sai, aquilo que claramente você vê. Quando a gente fala de hemorragia externa, na nossa avaliação primária, só para deixar mais claro, a avaliação primária você chegou, você está avaliando a vítima céfalo-podário, da cabeça aos pés. A hemorragia externa é aquele sangramento abundante, um sangramento arterial, uma amputação de membros, um sangramento importante que pode causar uma hipovolemia, né? Um choque cardiogênico, um sangramento muito importante. Um pequeno corte, uma escoriação, está tranquilo, a gente segue para o próximo passo. Tem uma hemorragia externa, nós temos que contê-la antes de qualquer coisa. Temos que conter. Ah, beleza, não tem. Está tranquilo. Então, beleza, tá de boa, não tem? Vamos para o A. O A é o quê? Abertura de vias aéreas, né? Avaliação das vias aéreas, mantendo as pérvias, né? Pérvias. E controle, isso é um N, tá? Controle da cervical. Com a nossa manobra de thrust aqui, ó.
controle da cervical ele é importante para evitar lesões na coluna inteira, desde a cervical até a sacra. Por mais que a lesão está aqui, ó, aqui embaixo, mas você mexeu o pescoço, você mexe a correta da coluna. A avaliação de vias aéreas para garantir que esse paciente, abertura de vias aéreas, desculpa, é para garantir que, vou escrever abertura para ficar mais nítido, né? Senão fica abertura de vias aéreas, é para garantir que esse paciente respire sem oxigênio, não rola, né? Controle da cervical, se há suspeita de lesão cervical, fazendo esse controle para que a pessoa tenha tranquilidade, não tenha nenhuma lesão e facilita também a movimentação dessa vítima, né? Lembrando, se você tem ajuda, qualquer pessoa pode te ajudar. Então você pega para fazer uma mobilização, está com a cervical controlada, tranquilo. Tudo isso feito, vamos para baixo. Letra B, né? A boa ventilação e respiração, ou seja, verificar se não há uma obstrução de via aérea por corpo estranho. Como que a gente pode avaliar isso? O paciente vai emitir o que nós chamamos de um ruído adventício, que é também conhecido como ruído aéreo anormal. Esse ruído adventício, que é clássico de indicação de uma obstrução, de um engasgo, é o que nós chamamos de roncos. Igual aquele de roncado, de dormir mesmo. Ele é audível muito fácil, você escuta ele em qualquer local. Você consegue verificar, tem alguma coisa, de repente uma prótese dentária, um pedaço de comida, alguma coisa que você consiga retirar, retire. Não tem nada que esteja vendo, pode ser saliva. Vamos continuar a observação, se for possível lateralizaremos a vítima. Passamos disso, vamos para o C. C de circulação e controle de hemorragias. Circulação, vamos verificar o pulso. O pulso radial. O pulso radial, às vezes, você vai verificar uma pressão, o paciente calminho lá você não encontra, porque é difícil às vezes. Então, nós vamos nem perder tempo com o pulso radial, vamos em grandes artérias, de preferência carótidas. 2 ou 3 dedos, dependendo do tamanho do seu dedo, carótidas, tem dos dois lados. Facilmente você consegue identificar se ele está com pulso, está ok. E a hemorragia? Vamos dar uma olhada se tinha uma hemorragia externa, vamos dar uma olhada se está tudo ok ainda. E sinais de hemorragia interna. Quais são os sinais de hemorragia interna? Basicamente, é um sinal de um choque não identificado. Como assim? O paciente não tem nenhuma hemorragia externa, mas ele está sudoreico, está pálido, uma sede excessiva, frio, calor de 40 graus, está com frio, pele fria e úmida, pegajosa, sabe, professor? Frio, é um sinal claro de uma hemorragia interna. Onde? Não sabemos, nós não temos visão de raio-x, mas vai nos dar uma atenção maior aqui embaixo, já. Vamos para o D, avaliação neurológica, né? A avaliação neurológica é feita pelo AVDI ou escala de Glasgow. A escala de Glasgow é aplicada por enfermeiros ou médicos, né? E o AVDI é para avaliar o estado geral. Se a vítima está alerta, está acordada, ela sabe o que está acontecendo, quem é ela, onde ela está, para onde ela ia, tá beleza. Não, ela está lá meio apagadinha. Você chama ela, senhor, senhora, ela abre o olho, ela responde no verbal. Você chamou ela nada. Você faz um estímulo doloroso, aperta o leito ungueal, usa os nossos dedos no externo, ela se mexe, alguma coisa, está respondendo estímulo doloroso. Não está respondendo estímulo nenhum, ela está inconsciente, pode ser um sinal de um TCE grave. E o E, cadê o azul? O E é a exposição do quê? Para verificar possíveis lesões. Cortaremos o que for necessário de roupas para verificar uma lesão na perna, vamos cortar um pedaço da calça, tirar um tênis. E a precaução de hipotermia. Falei para vocês que de repente está com uma hemorragia aqui ou uma hemorragia aqui, além do choque hipovolêmico, pode ter hipotermia. São 2 Hs que levam para
uma possível parada cardiorrespiratória. Então, você tem uma blusa, uma coberta que for, colocar em cima da pessoa. Você pode ver quando tem resgates do SAMU, do bombeiros, pode estar o calor que for, a vítima sai na prancha e com um cobertor térmico por cima. Repararam isso? Agora você vai reparar, pode ter certeza. Vamos lá, até agora nós falamos aqui o que é, diferenciamos o que é emergência de urgência, falamos a triagem na classificação de risco de Manchester, diferenciando do que é o protocolo START. Classificação de risco de Manchester é um sistema de triagem intra-hospitalar individual, protocolo START é um sistema de triagem extra-hospitalar para vítimas numerosas, mais de 3, 4, 5 vítimas. Ok? Uma diferencia da outra. Essa é feita dentro do hospital, individualmente, pelo enfermeiro. Essa é feita fora do hospital para vítimas numerosas. Falamos que para fazer o atendimento fora do hospital, que é o APH, nós somos o suporte básico de vida, nós temos que fazer nossa avaliação primária, que ela inicia-se com a cinemática da cena do trauma, verificar de forma geral onde esse paciente está, o que ele está, se é seguro para você atender ou não. Se for seguro, você atende. Se não for, ou você torna seguro ou você chama ajuda. E como esse trauma ocorreu. Falamos no protocolo do XABCDE do trauma, do X até o E. Lembrando que o protocolo do trauma ele é composto pela cinemática e pelo XABCDE. Se faltar qualquer um deles, não está correto o protocolo de trauma. Fica a dica. Depois me fala que eu não avisei, depois vai ficar chorando. Ok? Isso posto, nós já matamos esse, já matamos esse e já matamos esse, certo? Não acabou ainda não, o negócio está feio. Vamos falar aqui, ó, abdômen. Primeiro, para falar de abdômen, lembra do meu abdômen de tanquinho que eu mostrei na aula? Então, é exatamente assim. Vou pegar um abdômen de tanquinho aqui para mostrar para você. Não vai ser o meu não, pode ficar tranquilo. Ó. É esse aqui, ó. Você achava que eu ia mostrar minha barriguinha, né? Não vou mostrar. O nosso abdômen ele é dividido em 9 quadrantes, tá? Você tem que lembrar sempre de verificar na posição anatômica. Você está olhando para a sua vítima, não é para você. Então, ó, quem está vendo daí, a minha direita, está aqui. Se você está de frente para mim, a sua direita é o lado de lá. Então, nós temos 9 quadrantes. O que tem do lado direito, tem do lado esquerdo. O que diferencia é a parte central, que é em volta ao estômago. Tá? Então, do lado direito, aqui para cima, perto dos mamilos, nós temos o hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Aqui, do ladinho, onde fica, para quem tem uma gordurinha mais gordinho, o flanco direito, o flanco esquerdo. Aqui para baixo, nós temos a fossa ilíaca direita e a fossa ilíaca esquerda. E que facinho, né? Aqui na região central, bem no meio, nós temos o estômago, né? É a região mesogástrica. O meso vem do latim de meio, tá? Meio do estômago. Acima deles tem uma região epigástrica, que é conhecida como boca do estômago, por falar, então, uma dor na boca do estômago, uma azia, que é ali na região epigástrica. Abaixo do mesogástrico nós temos a região hipogástrica. Entenderam? Vamos lá. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, flanco esquerdo. Fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Epigástrico, mesogástrico, hipogástrico. Ok? Deixa eu guardar lá, não queria pesar. Eu sou idoso para ficar segurando o peso. Gostaram, né? Estão achando que... Vamos lá. Vou pegar mais canetinha de novo aqui e voltei. Cansa, viu? Vai pensando que a vida é assim. Falando da anatomia, por quê? Porque dentro das lesões abdominais, os distúrbios abdominais, nós temos um muito conhecido como abdômen agudo. Mas às vezes você ouvindo essa palavra, talvez você não lembre, né? Não está associando o nome à pessoa.
Mas se eu escrever assim, crise de apendicite, provavelmente você vai saber o que é, né? Aquela dor começa aqui no fossa ilíaca direita, por isso você tem que saber a anatomia abdominal. Começa a doer, parece que é uma dor de barriga no começo, depois começa a ficar mais forte, mais forte. Pode dar febre, pode dar vômitos e diarreia biliosa. Se ela não romper, se ficar só na dor, você deve chegar no hospital sem ela ter rompido, está lá inflamada, grandona, ela é tratada como urgência, tá? Para aguardar um pouquinho. Se ela romper, ela é emergência, tem que ir para o centro cirúrgico de imediato, tá? A crise de apendicite é muito comum. O apêndice é um negocinho desse tamanho, pequenininho, lá no final do intestino, mas ele pode ficar desse tamanho. Eu nem lembro onde foi, tem uma foto de um que é retirado desse tamanho, tem até maior, tá? E mata. Se você não cuidar logo. Começou a sentir uma dor assim estranha, procure seu médico. Saindo desses distúrbios, nós temos os traumas, propriamente dito. Fraturas. Fratura, nós temos fratura exposta, aquela que está todo mundo vendo, que teve uma ruptura do tecido, né? Seja onde for. E a fratura fechada. Se ela não é exposta, ela é fechada. Ponto. Você está vendo a ponta, nem que seja um pedacinho do osso, tá vendo? Ela é exposta. Não tem, só tem um abaulamento, ela é fechada. O problema da fratura exposta, principal, além da própria fratura, é possível contaminação. A fratura exposta, geralmente você sofre uma fratura não é um lugar limpinho, é no meio da rua, é atropelado, é caindo. Então, tem toda aquela sujidade, contaminação. Pode dar para criar processos infecciosos. As fraturas fechadas, nós temos alguns tipos. Temos a fratura em galho verde, que é muito comum em crianças. Galho verde porque ele enverga, mas não quebra, né? Temos fratura simples, aquela que dá só um risquinho, mas não tem separação óssea. Temos a fratura por compressão, aquela que é a massa. Pode ser por acidente, pode ser por excesso de carregar peso, que seria até uma fratura causada por trabalho. Temos a fratura cominutiva, ela talvez seja pior, porque ela libera diversos fragmentos ósseos, ela se quebra todinho. Temos a fratura depressiva. A fratura depressiva é uma consequência da cominutiva. Fragmentos ósseos que se enfincam no tecido. É muito mais comum em TCS do que em outros locais, mas também é gravíssima. As fraturas, o tratamento inicial do nosso atendimento, antes de chegar no hospital, elas têm que ser local imobilizado, evitar tracionamentos, com toda certeza, elevar o membro se for possível, encaminhá-lo para o hospital, tá? Na hora de eu já falei ali. Temos as luxações também, né? A luxação é a saída da congruência óssea do osso com a articulação. Por exemplo, aqui o braço e aqui o ombro, ó. Ele faz isso, sai do lugar. Às vezes dá sorte, e no mesmo movimento ele volta, é só a dor, não vai precisar pôr no lugar. Às vezes ele não volta. Nós podemos colocar um membro luxado no lugar, um osso quebrado, puxar e volta? Não, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. A nossa única situação que nós podemos fazer, a única coisa que nós podemos fazer uma luxação é o quê? É parecido com a fratura. Imobilizar, movimentar o mínimo possível, não tracionar. E se possível, elevar o membro, se for possível. Se é uma luxação, vale até para fratura isso. Se é uma luxação ou fratura de membro superior, você consegue mobilizar e levar para o hospital. De membros inferiores, o ideal é que você aguarde no local o resgate, tá? Deixei para o final a fratura de pelve porque ela é complicada. Fratura de pelve aqui, ó, cristelíaca, né? O pessoal chama de bacia, quadril, né? A pelve, ela protege o nosso sistema urinário. Para quem viu a revisão de clínica médica, eu falo do sistema urinário lá. E ele é um osso bem forte, para aguentar o peso superior e a movimentação das pernas, membros inferiores.
Nós temos dois tipos de fratura nessa pelve: estável e instável. A fratura estável é quando ocorre em apenas uma parte desse arcabouço pélvico, ou na quista ilíaca, ou no cóccix, ou na sacra, sem separação de ossos. A fratura instável ela ocorre em dois ou mais locais ou no acetábulo, ocorrendo assim separação óssea. Ela causa instabilidade no sistema ósseo da pelve. Vamos dizer que a pessoa conseguisse ficar de pé, ela não vai conseguir, mas é como se ela fosse andar e estivesse caindo, sem conseguir se manter de pé, ok? Nessa fratura de pelve pode ocorrer dois tipos de hemorragias por conta da localização do sistema urinário. Dependendo de onde, às vezes há um atropelamento, geralmente, dependendo de onde bata, pode atingir a parte superior dos rins, atingindo ali os glomérulos, e vai causar o que nós chamamos de hemorragia glomerular alta. Se atingir a parte de baixo, por exemplo, bexiga ou uretra, nós chamamos de hemorragia não glomerular ou hemorragia baixa. Ambas podem ser visualizadas através do exame de urinal comum ou por pesquisa de fragmentos de sangue na urina, tá? Às vezes o paciente apresenta hematúria propriamente dito, tanto que um dos primeiros cuidados quando ele chega no hospital é uma sondagem de demora, porque tem que observar se ele vai ter sangramento, tem que verificar se está mantido a questão do sistema urinário de forma ok, se foi só a fratura mesmo, tá? Então é uma fratura complicada. Uma suspeita de fratura de pelve, o ideal é que você não mobilize o paciente. Você apenas o mantenha calmo para que ele aguarde o resgate. Beleza? Vocês viram como demora? Vocês viram como é muita coisa? Isso não dá para fazer na sala de aula uma revisão dessa. Aqui é mais tranquilo, né? Então, para a gente fechar aqui, nós falamos do que é emergência e urgência, explicamos a diferença da classificação de Manchester para o protocolo START, falamos da anatomia abdominal do nosso abdômen de tanquinho, do abdômen agudo, da nossa avaliação primária do suporte básico de vida, do APH. O protocolo começa com a cinemática da cena do trauma e o XABCDE completo. E terminamos falando dos tipos de fraturas, de como imobilizar, da luxação e da fratura de pelve. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comente, compartilha, indique para os seus amigos, nos siga aqui no YouTube, lá no Instagram para ver nossas lives mensais, que são exclusivas lá. Vai lá também na nossa comunidade de enfermagem APH, tá? E se você não gostou, manda para os seus inimigos para eles sofrerem junto com você, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Valeu!